Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. Meu convidado de hoje, Luiz Fernando Diniz. Ele é empresário e co-founder do Sandwich. Luiz, obrigado pela presença. Anderson, eu que agradeço o convite. Empresário não é bonito, né? Sou empreendedor, aquele cara que trabalha. Exatamente, com certeza. Prazer estar aqui com você. Como que tudo começou, Luiz, lá atrás? Antes de você vir para São Paulo, você veio para cá, só para a gente criar uma trajetória, uma linha do tempo. Bacana. Eu sou de Joinville, eu sou de Santa Catarina, tenho 43 anos e sempre trabalhei com tecnologia, minha formação é em tecnologia. E então tive algumas empresas lá na região, fiz uma venda de uma empresa antigamente para uma empresa chamada Grendene, que talvez vocês conheçam, faz sandálias Melissa, Heider. Depois fui morar no Vale do Silício, morei por um curto espaço de tempo, acelerando uma startup lá. E aí o caminho natural de todo mundo que trabalha com tecnologia e negócios é buscar São Paulo, né? São Paulo é onde os negócios acontecem. Então já estou em São Paulo há 9 anos, antes de São Paulo morei no Rio de Janeiro por um período de tempo. Mas o caminho é natural. Você trabalha com tecnologia, trabalha com negócios, você acaba vindo para São Paulo. Eu falo, inclusive para o podcast, você não está em São Paulo, você não consegue desenrolar os convidados. Tem que ter um atrativo muito grande. Na verdade, quando a gente usa a palavra tecnologia, fica uma coisa muito ampla para quem não conhece. Sim. Né? E nada melhor que você para explicar para a gente, quando se trata de tecnologia, o que é trabalhar com tecnologia, porque é amplo, e eu acho que muita gente que gostaria de entrar no ramo ou gostaria de entender melhor, é importante saber. Legal. Como eu falei, desde que eu me conheço por gente, eu trabalho com tecnologia. Então eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu era adolescente ia na casa de um amigo, ia na casa da namorada. Ah, algum problema na impressora. Era sempre isso. Quantas impressoras eu já arrumei na vida, eu não faço ideia. Mas isso não é a tecnologia. A tecnologia que a gente fala hoje, quando alguém fala, eu trabalho com tecnologia. Eu costumo dizer que quando você tem alguma solução, uma empresa, uma startup hoje que usa tecnologia, ela é tecnologia para facilitar a vida de alguém, automatizar algum processo. É usar o telefone que está no seu bolso para resolver algum problema ou tornar a vida mais fácil ou mais prazerosa. Então, eu costumo definir, existem as Big Techs, existem empresas de tecnologia aplicada que vão fazer um hardware, vão fazer um equipamento, vão fazer uma máquina de ressonância, isso também é tecnologia. Mas a tecnologia que se popularizou hoje é aquela que alguém desenvolve alguma coisa que você não vive sem. A gente não vive hoje sem Uber, a gente não vive sem uma boa agenda no nosso celular, sem uma boa ferramenta de comunicação como o WhatsApp, e também outras coisas do dia a dia que facilitam tanto o empreendimento como tarefas cotidianas. Então a tecnologia não precisa ser feita por pessoas que entendam de tecnologia. Eu digo que hoje a tecnologia tem que ser feita por pessoas que entendam de algum problema, de algum processo ou de alguma oportunidade. E aí sim ela vai juntar um time de engenheiros e alguém que saiba executar o plano dela. Mas a tecnologia hoje geralmente nasce de alguém que tem consciência de um problema ou de uma oportunidade que ela está vendo no mercado. Essa afirmação me lembrou muito do Steve Jobs, porque ele não entendia nada de informática, criou nada mais nada menos que a Apple. Sim. Né? Então ele tinha uma ideia na cabeça de soluções dentro de um aparelho. E aí ele começou com o PC e chegamos hoje no smartphone, no iPhone. Eu queria que você me falasse um pouquinho do que você enxerga hoje, de como evoluiu o marketplace, ou seja, a venda de produtos. Que começou lá atrás, há pelo menos uns 20 anos, quando se falava vou comprar pela internet, ainda tinha será que vai chegar? Meu cartão vai ser clonado? Como que você observa isso nessa linha desse tempo? A evolução disso e a qualidade da entrega. Porque quando a gente fala de marketplace, não é só venda. É venda, logística, entrega, Código de Defesa do Consumidor e etc. Principalmente se for compra internacional. Eu acho que muita coisa se transformou quando você olha o e-commerce de forma geral, né? Hoje, se a gente aqui tiver a ideia de fundar uma empresa para vender a caneca ou canecas personalizadas, antigamente a gente ia falar qual vai ser a marca da caneca. Vamos criar logo. Quem vai fazer o nosso site? Quem vai fazer o nosso e-commerce? E aí a gente criava a loja bonita e faltava o quê? A audiência. Aí a gente ia pôr outdoor, ia fazer propaganda na TV, ia fazer, depois veio o Google Ads para a gente poder fazer performance, tudo isso custa dinheiro. Aí você vai descobrir depois de trazer audiência se o teu produto vende ou não.
O advento dos marketplaces, como o Mercado Livre, como qualquer outra plataforma que é um marketplace hoje, permite que você lance um produto, você tenha o descritivo do seu produto, as fotos bem batidas e você já teste direto a aceitação dele, porque o marketplace detém o quê? A audiência. As pessoas já visitam, já lembram do Mercado Livre, já lembram de uma Amazon. Ah, deixa eu ver se tem caneca. Caneca personalizada branca, caneca personalizada amarela. Então a audiência já está lá. Você consegue comprovar a venda do produto de forma muito mais rápida do que construir todo um e-commerce, fazer todo um programa de trazer audiência para depois descobrir que meu produto não vende tão bem, né? E outra coisa, a logística que você falou. Essas plataformas de marketplace hoje em dia cuidam da entrega, cuidam do follow-up para você acompanhar se o produto está chegando. Elas têm todo o processo de devolução, de fazer o estorno do pagamento. Isso tudo são problemas quando você cria o produto, você quer vender a caneca. Você não quer lidar com a tecnologia e a complexidade de todo o processo que é ter Certo. uma loja. E acho que então os marketplaces permitiram que qualquer pessoa que queira empreender e que tenha uma ideia boa de produto possa vender. E do lado do consumidor, a gente também se transformou nesse período. Você fala, medo do cartão de crédito, né? Eu sou aquele cara que sou early adopter, então sempre tem uma tecnologia no meio, eu pulo de cabeça, boto o cartão, eu faço. Mas Eu faço isso também. sou eu. Isso é o Luiz que faz, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas tem medo de usar um pagamento dentro de um chat, tem medo de usar um meio de pagamento numa rede social. É assim, ainda mais num país que a gente vive, que tem a quantidade de fraudes que tem. Mas pro marketplace, eu acho, de forma geral, o que mudou é o tom de pessoalidade do que ele está comunicando. Hoje em dia você encontra no YouTube, no Instagram, os reviews do produto. Então, se você vai comprar um carro hoje, você já chega na concessionária sabendo tudo do carro. Que você já viu vídeos no YouTube, você viu as pessoas falando, ó, aqui é plástico, aqui o acabamento é soft touch, aqui é com couro, ó o botãozinho, o barulho que faz, o clack é meio duro. Então, você já chega super expert. Então, os portais, os marketplaces tiveram que desenvolver todo esse conhecimento também para dentro da plataforma. Então, hoje você vê fotos de altíssima qualidade. Existem marketplaces mais evoluídos que já estão pondo vídeos de review. Então, os próprios usuários sobem o vídeo de review. Então, a compra digital hoje se tornou uma compra por referência. Eu quero determinado produto, mas será que o produto é bom? Então, a sua jornada de compra engloba o marketplace, as redes sociais e a opinião de pessoas online que você talvez nem conheça, mas você admire online, e seus conhecidos do mundo físico que estão te indicando. Então, o desafio hoje do marketplace é colocar toda essa jornada num único lugar. É isso que vai fazer a conversão de venda. É, porque lá atrás a gente tinha a plataforma. A gente tinha os produtos na plataforma, mas faltava, como você falou, a divulgação era muito difícil. E de repente aparecem o quê? As redes sociais. Que na palma da mão a pessoa consegue encontrar o produto, pesquisar o produto, ler sobre o produto. Ou seja, e a gente, as pessoas que trabalham com isso, tem números imediatos Sim. de venda, de procura. Então você consegue tabular tudo isso daí, né? E no caso as plataformas também, elas foram se aprimorando. Então foram ficando cada vez mais complexas e mais práticas para o usuário, né? Por exemplo, o Mercado Livre lá atrás é muito diferente do Mercado Livre de hoje, Sim. né? Então as coisas vão se aprimorando, as formas de pagamento foram mudando, conforme e também com a evolução dos hardwares, se é que eu posso chamar o smartphone de hardware. Sim. Então você consegue pagar pelo telefone, você consegue pagar por link, você consegue pagar pelo WhatsApp, né? E como é que você enxergou, que você acompanha isso há muito tempo, essa evolução das plataformas? Elas ao mesmo tempo, a gente pode chamar até de atualização, Sim. né? Acho que a primeira vez que eu comprei alguma coisa que tinha um valor muito grande no Mercado Livre, por sinal, foi o primeiro iPhone, em 2007. Não tinha iPhone para vender no Brasil, na época você tinha que fazer o jailbreak, fazer o desbloqueio quando ele vinha, eu comprei. O pessoal falou, vai chegar um tijolo. E um monte de gente falando que estava chegando um verdade. tijolo dentro da caixa. É verdade. Quando eu abri, eu estava preparado para que fosse um tijolo. E eu abri, era telefone. Eu lembro que eu fiquei feliz. Eu falei, cara, chegou o iPhone, tá aqui. Aí eu não consegui, tive que fazer todo o jailbreak para fazer o desbloqueio. Então, minha primeira experiência arriscando num alto valor foi já com um iPhone, lá em 2007. O que eu vejo da evolução hoje em dia é a segurança. Hoje, se acontecer de você ser lesado numa plataforma como Amazon e Mercado Livre, você vai ficar extremamente surpreso, porque é tanta qualidade no padrão. Eu não falo apenas dessas duas marcas, tá? Falo de qualquer marketplace hoje em dia. Então, se você pegar qualquer coisa da B2W, Magalu, seja o que for, você vai chegar lá e você espera aquele nível de serviço, acompanhamento e experiência. Então, a pergunta é, quando você compara o que evoluiu, olha lá atrás. Eu não me surpreenderia se eu recebesse um tijolo.
Hoje eu vou me surpreender se a entrega que falou que vai me entregar até amanhã meio-dia, ela chegar meio-dia e 30. Porque a gente chegou num nível de qualidade de prestação de serviço que É verdade. isso é padrão, já não surpreende ninguém mais. Então, imagina o quão difícil é hoje a gente superar as expectativas e impressionar um cliente, sendo que a gente espera esse nível de serviço de toda a plataforma. Exato. E naquele momento, quando você consegue hoje comprar um produto que chega na sua casa em 48 horas, às vezes chega no mesmo dia, No mesmo dia. com o rastreamento do produto. Se o produto estiver danificado, você tem onde devolver de imediato com o QR Code. Sim, E se você não quiser o produto, o reembolso é feito. Isso parece novidade, mas deveria ser a regra. sim, Mas quando a gente sai para o comércio formal, não é bem assim. Então, por isso que isso foi um trunfo que o Marketplace achou num vácuo que tinha no comércio formal. sim, Do tipo, eu não gostei desse celular, eu vou na loja, tem um processo gigantesco para eu ter o meu dinheiro e se não for convertido em crédito. sim, E as plataformas usam nada mais nada menos do que se faz internacionalmente. Ó, você não gostou? Tá aqui, ó. Então, o seu dinheiro. Quer outra coisa? Não quer? Volte aqui quando você quiser. Sabe? Então, assim, eu acho que a plataforma, que as plataformas de marketplace hoje tendem a chegar num nível tão. Não sei se vai chegar no nível de um drone te entregar sim. na sua casa. Que eu acho que isso ainda é uma coisa que depende de muitos fatores. Mas do jeito que está hoje, e vai evoluir, porque a tecnologia evolui de forma. Antes era de 5 em 5 anos. Mas Depois passou de 2 em 2. Hoje, de forma quase que diária, tem alguém criando alguma coisa. Muita coisa se joga fora e muita coisa se aproveita. Agora vamos falar do sanduíche. Como foi a ideia? Como é que funcionou? Porque assim, eu falei para você lá fora, a gente tava conversando, é uma ideia espetacular para você juntar a plataforma. acho que a conversa chega num ponto bom agora quando a gente fala como é que surgiu o sanduíche, né? Porque o sanduíche, a gente colocou até um E no final para poder aportuguesar ele, né? Porque todo mundo falava comigo quando eu ia falar com o investidor, sanduíche, é sanduíche. A gente colocou um E para dar uma personalidade. E eu nem sabia como é que eu ia falar E com pode você. falar sanduíche. Os americanos, quando a gente vai falar com os fundos americanos, eles falam, sanduíche. Tá ok. E a gente aqui no Brasil colocou aquele E no final para poder falar isso super tranquilo. Então, quando a gente inventou a sanduíche, a gente teve a ideia, e na verdade a gente brinca, na internet nada se cria, né? Tudo se transforma, quase que Darwin. Você copia alguma coisa, transforma e entrega mais valor. Antes da sanduíche, eu trabalhei por quase 5 anos como executivo de produtos do PicPay. Uhum. PicPay é uma empresa muito grande. Dentro do PicPay você não tem só tem pagamentos, você tem também o que eles chamam de PicPay Store dentro da plataforma, onde você pode comprar. E o sanduíche não, a PicPay dava o cashback em muitas promoções. Ou seja, se o mercado possui a oportunidade de dar o cashback, existe a oportunidade de pagar esse mesmo dinheiro como comissionamento para quem vende. Sim. E imaginando os marketplaces hoje que existem no mercado, a gente está discutindo aqui, conversando sobre isso, chegou no nível de serviço que todos prestam um serviço muito bom. A briga por preço começou a ficar muito difícil também. E adquirir novos compradores está cada vez mais caro. O termo técnico é o CAC, né? Cost of Acquisition, de novas pessoas. Cada vez mais fazer campanha de performance no Google é muito caro. Uma coisa é a gente impulsionar a nossa empresa, o nosso consultório. Uma coisa é uma Amazon, brigar lá, drone e DJI. Quando você escreve, imagine o quão caro é bidar aquela palavra drone, DJI, não sei o quê, porque é a Amazon, é o Mercado Livre, é a Magalu, é a própria DJI, é o AliExpress, são os chineses, todo mundo comprando palavra-chave para tentar vender. O sanduíche ele surgiu com a ideia de você criar um canal de venda para os e-commerces e marketplaces mais efetivo e mais barato. Por que ele é mais barato? Porque o sanduíche, para quem não conhece, é uma plataforma que permite que esses usuários criem o seu link na bio, né? Que todo mundo conhece. Clica lá no meu link da bio. Uhum. Então a gente criou uma plataforma de link na bio que está muito mais para uma loja na bio. Então ele coloca o link de tudo que ele vende e a gente transforma rapidamente aquilo num e-commerce-like. Então aparece a foto, o call to action, que é o botão comprar, o preço, qualquer outra informação que leve o usuário que veio da rede dele a comprar. Então a gente fez isso ficar fácil para o creator, para o criador, para o influenciador, né? Para quem tem as redes sociais e vende. E a ideia surgiu quando a gente viu que as marcas estavam tendo dificuldades em se conectar com esses criadores para que eles fizessem a venda, gerir comissionamento e por aí vai. Então o sanduíche, por si só, nasceu da ideia de criar um canal de alta performance mais barato e eficiente para os e-commerces. E por que ele é eficiente? Porque a gente só paga
o criador de conteúdo quando tem uma venda. Venda. Então você não vai pagar o anúncio para o cara clicar e eu não tenho a certeza se comprou o produto. O criador vai lá, vai fazer o review do produto, pô, esse produto é muito bom, ele tem aqui um tratamento térmico, faz isso, compra, clica no meu link e compra. Então o criador até aí não ganhou dinheiro, e a loja até a marca até aí não teve gasto. Uhum. Fui lá, comprei a caneca, o criador ganhou um comissionamento, e a marca vai pagar o comissionamento em cima da margem do produto dela. Então é um canal muito eficiente. E o mercado estava carente de tecnologias simples, fáceis de usar e bonitas, como é o sanduíche. Né? Então foi daí que surgiu a oportunidade. Não, eu achei genial no seguinte sentido. O criador, aquele que vende o produto, além de poder vender várias marcas, ele cria uma vitrine própria dentro da plataforma. Sim. Então, e um link único. Porque eu não conheço muito essa área, mas eu acho que cada empresa gerava um link diferente, não era isso? Sim. E aí, então ele tinha que colocar lá naquela bio dele, sei lá, 5 links, 4 links, e identificar cada link do produto que ele estava colocando. E aí aparece o sanduíche com um link. Pum, aparece tudo pro cara. Então, assim, ficou barato. Quer dizer, ou seja, eles vendem, aí as vendas. E como é que você percebe o aumento das vendas? Vocês devem ter um marketing disso. A gente hoje tem cerca de 250 mil usuários no sanduíche, na plataforma, e a gente tem os mais diversos tipos de usuário. Tem quem a gente chama de nano e micro criador, né, que são aqueles que têm de 1.000 a 10.000, 50.000 seguidores. Então são pessoas que já conseguem movimentar a sua rede e fazer vendas. E tem os macro influenciadores, pessoas com acima de 100 mil, 500 mil, e tem muita gente acima do 1 milhão, realmente, de seguidores. Então as vendas, a gente olha no perfil de cada um, é uma questão de maturidade de cada criador. O que a gente fala é que qualquer um pode vender, desde que encontre o diálogo com quem está seguindo ele. Cada um tem um jeito de vender. Mas o que a gente percebe é que quanto mais esse usuário entende como conversar com o público dele, mais ele vende. As vendas hoje, o volume de vendas a gente não revela, até porque depende de marca para marca, não é nenhuma questão que é o dado do sanduíche em si, é que às vezes não faz sentido. A Renner vende um número e a gente tem inclusive uma empresa de colchões que é a EMA, que entrega aquele colchão na caixinha, no vácuo. Entenda que a jornada de compra de uma blusinha e a jornada de compra de um colchão se difere completamente, né, em termos de volume, né? Mas a gente percebe isso que o criador, na consistência e nessa pluralidade de volumes e de nichos que a gente tem, eles conseguem conquistar o volume de vendas ao longo do tempo. E ficou atrativo para as empresas também. Não utilizar, de repente indicar o sanduíche para melhorar e alavancar as vendas dela. Sim. Porque, desculpa te interromper, Vai lá. Normalmente parte do afiliado, aspas, procurar o sanduíche para fazer a própria o cadastro dele, vamos dizer assim, a página dele. Mas às vezes as empresas podem falar, olha, aproveite isso daqui que você vai vender muito mais. Porque elas já perceberam que isso é um nicho bom. Sim. A parte interessante do sanduíche, quando você falou das soluções, de botar vários links, é que geralmente, quando você tem soluções com alguns concorrentes nossos, você coloca um link embaixo do outro e vira uma salada de links, né? Então, acho que o grande benefício estético e em termos que a gente usa o termo usabilidade do que foi feito no sanduíche é que se eu tenho um link de um drone que está na Amazon, um link de um gimbal que estabiliza a imagem que está no Mercado Livre e um link de capinhas à prova d'água que estão no AliExpress, quando eu colocar todos esses links, ele vai transformar como se fossem itens do e-commerce. E eu não vou saber num primeiro momento qual que é da Amazon, qual que é do AliExpress e tudo mais. Eu, como criador de conteúdo, vou colocar só o título: Gadgets ou equipamentos para gravação na sua viagem. E aí eu crio uma loja unificada. Então a gente diz que a gente permite ser uma vitrine de e-commerce multimarca e multi-marketplaces, porque eu posso pegar, como eu falei, uma coisa do AliExpress, uma coisa da Amazon, uma coisa do Mercado Livre, e para o usuário final, que é quem me segue, o que ele quer saber? Ele quer saber quais são os produtos que eu indico. Então ele não quer ter que se defrontar com jornadas da Amazon, jornadas do Mercado Livre e do AliExpress. Se eu indiquei, está aqui tudo o que você precisa. Com um único link, num único lugar, ele encontra todos os produtos. E para a marca isso é bom. Porque se eu tenho alguém que trabalha hoje com um criador de conteúdo fashion, com moda e tudo mais, ele pode vender Renner, que é uma das marcas que nós temos hoje dentro do sanduíche. E se eu identifico que ele está vendendo bem, que ele gostou da Renner e não tem outros produtos, eu falo, olha, se você está vendendo a Renner, eu tenho aqui dentro também a C&A. Por que você não experimenta vender os itens da C&A?
Porque é o mesmo ramo. É o mesmo ramo, é só ele pegar o link, se afiliar e colocar dentro do sanduíche dele, do link na bio, da loja na bio dele. Então, para as marcas, o sanduíche se tornou um canal muito relevante, porque a gente tem os usuários, a gente conhece a categoria de cada usuário, o tipo de nicho e trabalho que eles fazem, conhece o engajamento deles, então a marca, quando chega para mim, fala: eu queria expandir o meu canal de afiliados. Hoje eu trabalho com 10 mil, 20 mil afiliados. Vocês conseguem adquirir mais e mais fácil para mim? Eu falo: sim. Então ele integra a marca, a gente dá o display ali da marca dentro para os criadores quando eles entram para editar a página deles, e eles têm a oportunidade de descobrir outras marcas e serviços que têm a ver com o trabalho deles que eles podem vender. Passando aqui para falar que o Grupo São Cristóvão Saúde também tem plano odontológico, aonde vai do clareamento até as manutenções ortodônticas, com serviços de qualidade. Então, se você está procurando um plano odontológico, procure o Grupo São Cristóvão Saúde, que lá você vai encontrar. É, porque o que é como você falou, existem diferentes tipos de usuários. Tem o afiliado que não é conhecido por ninguém, ele simplesmente coloca, às vezes ele não põe nem a cara, ele põe um nome qualquer e faz um vídeo do produto. Isso. Tem o afiliado que se apresenta, se coloca utilizando o produto, às vezes com repercussão ou sem repercussão, e tem os grandes que só a imagem dele já leva para compra, né? E isso acaba ajudando a todos ao mesmo tempo, né? Todos têm o seu tem o seu ganho, né? Da mesma forma. E o que eu achei muito legal na plataforma é o seguinte: tem as dicas do cara vender, os gatilhos mentais, as coisas que você tem que usar. Então, se o cara está começando, se ele descobriu a palavra afiliado ontem, se cadastrou numa loja, fez o sanduíche, ele tem lá dentro vídeos, você mesmo fez alguns, de dicas para ele poder alavancar suas próprias vendas, né? Que seria uma ajuda que, teoricamente, não precisava ter, não é? Concordo. É isso, eu acho que é o grande facilidade, porque hoje em dia a gente fala, né? O sanduíche não é só para influencers, não é só para creators. É para qualquer pessoa que pode compartilhar um link de um produto e a pessoa clicar e ele ser comissionado por isso. Então a gente explica dentro da plataforma esse passo a passo de como que a pessoa se afilia a uma marca e ela pode vender. Eu digo assim, se você pensa que muitas pessoas vão na sua casa, né? Aí você gosta de fazer um churrasco, gosta de fazer um jantar, às vezes você tá lá fazendo churrasco, pô, que bacana esse jogo de faca aí, eu não tinha visto essa tua tábua, essa tua grelha. Então eu comprei ali no determinado e-commerce. Uhum. Pô, você comprou? Pera aí que eu já te mando o link aqui pelo WhatsApp. Se você fosse afiliado da marca, pensa quantas pessoas já perguntaram: pô, camisa bacana, onde é que você comprou? Pô, que faca bacana, onde é que você comprou? Que pratos bacanas, que puff bacana. Todas essas perguntas que te fizeram e você falou: comprei em tal lugar, você poderia ser afiliado dessa marca, indicar com o link e ser comissionado por isso. Então qualquer pessoa pode ser um afiliado. Agora, o grande segredo é: existe uma forma de ir além do boca a boca. Hoje existem as redes sociais, existem as comunidades dentro de Telegram, do próprio WhatsApp e tudo mais, e qualquer um pode automatizar essa jornada, gerar audiência e ganhar muito dinheiro. E as marcas querem isso, porque, como eu falei, é um canal barato, porque ela só paga o comissionamento quando vende. Então, você Sai mais barato. Sucesso. Sai mais barato que você colocar numa grande rede ou em algum lugar que tem o que você tem que pagar o custo do mercado publicitário. É isso. E hoje, quando você olha o Brasil é um mercado muito maduro no que se diz de influência para processo de compra. A China é um mercado muito grande, os Estados Unidos é um mercado muito grande. Eu vou usar aqui para ordem só de comparação. Os percentuais não são exatamente esses, tá? Mas na média, o hemisfério norte, 45%, pode ser 43%, pode ser 48%, então não lembro os percentuais perfeitos, mas eu vou só para você ter uma noção do que é o Brasil. 45% das pessoas, quando perguntadas, declaram que já fizeram ao menos uma compra influenciado pela opinião de uma pessoa que elas não conhecem, mas seguem na internet. Quando você olha para o mercado brasileiro, isso chega perto de 60%. Ou seja, nós somos um mercado que já se declara se alimentar da influência de terceiros para comprar objetos. Eu faço isso com frequência. Eu vi determinado eletrônico, eu vi uma capinha, eu vi um eletrodoméstico. A primeira coisa que eu faço é eu vou no YouTube, vejo review, escrevo o nome do produto e a palavra review ou opinião e tô lá assistindo a opinião de quem
de quem falou do produto. E aquela opinião vai ser muitas vezes decisiva se eu vou comprar ou não. Então, olhando o mercado brasileiro, olhando soluções como o sanduíche, olhando o tamanho dessa oportunidade e o quanto o mercado, né, de marketplaces amadureceu e as pessoas compram sem ver o produto, porque a gente falou, a facilidade de devolução, a facilidade de cancelamento é cada vez maior, as pessoas têm que entender o poder que elas têm no momento de dar opinião, porque elas ajudam demais a marca a converter. A marca pode fazer uma foto linda. Se você falar que o produto é frágil, a foto linda foi pro saco, foi embora. Se o produto for mais ou menos e for baratinho, a pessoa, mas eu tô desconfiado, será que tem qualidade? E a pessoa fala, é barato e é bom. Pô, você vai lá e cai de cabeça na compra do produto. Exato. Então esse é o poder do momento que a gente vive na influência, na opinião das pessoas com as redes, né? Sim, e a internet, as redes sociais e tal, hoje em dia as pessoas se levam por ela no sentido de fazer qualquer coisa. Escolher um produto, escolher um profissional, em qualquer área. Isso virou uma forma da pessoa se direcionar, porque o cliente hoje, além de ele ter esses recursos, ele ficou mais crítico. Ele não é mais aquele cliente que pergunta pouco. Quando ele chega em você, ele já sabe 90% do produto, Sim. tá? E aí ele quer saber quem gostou, quem não gostou, ah, e se não gostou, por que que não gostou, sabe? E aí isso pode definir. Às vezes um comentário numa rede social pode definir uma venda, né? Uma reserva de hotel, um local para ir, um restaurante. O cara falou, viu uma barata lá no canto, acabou o restaurante. Mesmo que aquilo foi uma coisa pontual. As pessoas não têm essa ideia, né? Dentro do sanduíche, tem quais as outras funcionalidades que você encontra? Tem alguma coisa relacionada com assinatura, não tem? Tem, assim, a gente tem. O Sanduíche hoje é uma plataforma que a gente chama de modelo freemium, né? 95% de tudo que você precisa para vender com a internet utilizando ele é gratuito. Existe a assinatura que te dá acesso ao que nós chamamos do Pro. O Pro te dá dados não apenas dos últimos 30 dias de quem visitou, quem clicou das suas vendas, mas te dá dados dos últimos 90, por exemplo. Você pode integrar com o Google Analytics, com o Pixel da Meta para fazer retargeting de campanha. Então, aquele usuário que é mais Pro e quer fazer uma performance, ele provavelmente vai acabar assinando o plano Pro do sanduíche. Em termos de funcionalidade para os seus seguidores, o sanduíche tem uma imensa variedade, né? Ele pode fazer o carrossel com a vitrine de produtos. Se você é um criador de conteúdo, né, que também vende... se aqui fosse um podcast de review de tecnologia. Então você tem lá os seus episódios do podcast, então você pode fazer a sua playlist com os episódios, e embaixo você poderia criar uma vitrine com os itens que a gente... então conversamos de um teclado gamer, de um mouse, de um monitor curvo, ou seja, ia colocar os links da Kabum, por exemplo, ou do Mercado Livre que vende, onde você vai ser comissionado com aquilo. Então o leque de funcionalidades para criar a sua página no sanduíche é imenso. A gente diz que você pode até criar uma landing page dentro, porque você tem blocos de texto, você tem imagens, você tem botões, você tem links de produto e o que for. Então você, em termos de funcionalidade, eu faço um convite para quem está escutando e assistindo, cria, e é como brincar de Lego com ele. É muito simples, a interface é simples, o produto foi pensado para que não apenas pessoas que entendem de tecnologia possam criar a página, mas muito pelo contrário. Qualquer pessoa que consiga mandar uma mensagem, um vídeo no WhatsApp ou mandar um e-mail no Gmail, é a pessoa que vai conseguir configurar a página dele. E essa é a sacada. Ser Essa é a simples, sacada. simples e eficiente. Quanto mais simples e mais eficiente, mais pessoas você traz, né? Eu costumo brincar o seguinte: você deve lembrar do cartão do baú, carnê do baú da felicidade Sim. do Silvio Santos. Você quer um negócio mais genial que aquilo numa época que não tinha nada disso, nós estamos falando? Que a pessoa pagava anualmente. No final do ano, ela pegava aquilo que ela pagou e retirava em produtos. Sim, Onde é que ele ganhava? O produto valia menos do que o que ela pagou no carnê. sim. E tinha uma fidelidade, se tinha uma E ele tinha um audiência. canhão de televisão para falar, que utilizou na época. E hoje, como não tem mais isso, a gente usa outros artifícios para a gente poder usar. E a Nayara explica de uma forma muito simples. Ou seja, o sujeito ele só não vende se ele não quiser. Sim, De verdade. Eu assisti alguns vídeos, eu falei, ela coloca de uma forma didática, estão todos lá para qualquer um ver. Então, se você não tem traquejo para venda, você aprende a ter ali, né? Algumas coisas que se utiliza, até umas técnicas de venda de internet específica, ela fala, sim. não é? E isso foi uma ideia também desde o começo ou apareceu durante
a ideia do sanduíche? A gente sabe que as pessoas precisam de apoio para conseguir vender. Então, a ideia da Nayara, a Nayara lidera um time que é de Community Managers. São pessoas que querem engajar a comunidade. Então, quando uma marca vai fazer uma campanha, a gente precisa conversar com criadores. Geralmente, a Nayara e o time dela que entram em contato, explicam. E se a pessoa fala, mas como é que eu vou vender um colchão? Não, você pode ir por esse caminho, você pode vender dessa forma. Então, eu não sei dizer quando que essa necessidade surgiu, mas foi algo muito espontâneo nosso de ajudar a comunidade a vender mais. Mas uma coisa interessante também que as pessoas, quando me perguntam, né, sejam investidores, sejam clientes ou curiosos em cima do que a gente desenvolveu, Luiz, que plataforma vende mais? TikTok ou Instagram? É essa a briga. Qual que é a melhor rede para vender? Em termos de venda, me parece a percepção do Instagram para a gente funciona melhor para o brasileiro em termos de confiança. Parece uma rede mais madura. O TikTok é muito mais entretenimento, mas ele está vindo muito forte com as vendas. Mas por que eu puxei esse assunto? Porque é curioso que eu digo, nenhuma das duas é o vencedor. Você faz ideia qual que é a rede que mais vende hoje no Brasil? Não tenho a menor ideia. A nossa maior rede social, que é o WhatsApp. É mesmo? A maior tráfego que chegam nas páginas do sanduíche hoje vem do WhatsApp. Ou seja, o WhatsApp não é uma rede onde tem creators. O WhatsApp é uma rede onde você tem grupos de achadinhos. É uma rede que você tem, às vezes você está o seu consultório ou você entra lá em contato, já tem um bot te atendendo e ele fala, você quer selecionar um dos nossos produtos ou um dos nossos serviços? Clica aqui no link. Aí está lá o link do sanduíche. O cara cai numa página do sanduíche com todos os produtos e ali ele clica e leva para o e-commerce, leva para o agendamento. Então hoje eu digo, o brasileiro, se o Uber fica fora do ar um dia, dor de cabeça. Google fica fora do ar um dia, dor de cabeça. Agora, se o WhatsApp no Brasil fica fora do ar por um dia, as empresas param de vender. Os processos param de funcionar. Pensa hoje a Latam. A Latam você compra uma passagem, todo o resto do fluxo é via WhatsApp. Você já imaginou quantos problemas de check-in, quantas marcações de assento, quantos anúncios de que o voo foi adiantado, atrasado. Então, a rede mais poderosa e que mais direciona audiência e venda hoje no Brasil, principalmente com os dados que a gente tem, é o WhatsApp. E eu acho impressionante isso pelo seguinte. Eu acho que é a rede que mais dispara compartilhamento. Sim. Porque se eu gosto, eu mando para você. Se você gosta, você manda para alguém, alguém manda para o outro. Todas têm o seu compartilhamento. Mas o WhatsApp e além do mais. Quem te mandou a mensagem, possivelmente é alguém que você conhece. Você não vai precisar questionar muito para poder utilizar o produto. Faz todo sentido O isso. WhatsApp é muito pessoal, né? Alguém tem que ter um número para te mandar aquela mensagem. Então, geralmente, Sim. quando apita, é uma mensagem que você vai abrir. No Instagram, é algo que você tem, aqueles perfis que você dá mais atenção, que quando te mandam uma mensagem ou quando fazem um post te atraem mais sua atenção. Mas o WhatsApp é igual tocar a campainha da sua casa. Dificilmente, se tocarem a campainha da sua casa, você não vai abrir a porta ou, no mínimo, vai olhar no olho mágico para saber quem é. Né? Olho mágico não, até hoje em dia é câmera. Mas dificilmente você vai fazer isso. Então o WhatsApp é mais ou menos isso. O WhatsApp é a campainha da casa. Veio um push do WhatsApp. Peraí, quem é que tá aqui no meu endereço aqui? Quem é que tá Como chegou aqui? Tudo bem que hoje a gente tem muito telemarketing e golpe, tá fácil até conseguir o nosso telefone hoje em dia, né? Mas não tira essa característica do WhatsApp de que é muito pessoal, é muito meu, é um contato direto. E quando você procura um produto, tá lá o WhatsApp. Você clica no logzinho dele lá, já aparece o número, já aparece o bot, no caso, já mostrando todo o produto. E aí você desenrola ali, né? Inclusive, no sanduíche, a gente tem integração com bots de WhatsApp, tá? Então, isso é outra coisa interessante. As pessoas querem cada vez mais ser atendidas de forma imediata. Então, tem os produtos das marcas e, se você quiser, você deixa um botão de WhatsApp que a gente integra com diversas rotinas de bot automatizado. Então, você clica e aí você já pode começar a perguntar do produto e, se você tem o bot vai responder. Se você tiver um time de atendimento humano atrás respondendo, ele vai responder. Então, o sanduíche funciona, né? A gente fala para quem quer vender como afiliado de marketplaces e outras marcas, ou até para quem quer colocar de novo. Eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma clínica de nutrição, eu coloco os meus serviços e coloco o meu WhatsApp ali que eu já faço o atendimento, já faço o agendamento, já te trago para a clínica. Ou seja, você não está usando o sanduíche para vender produto dos outros e ser comissionado. Você está usando o sanduíche para tratar o seu funil de novos clientes e leads que entram para você. Né? Quantas empresas estão dentro do sanduíche hoje? Hoje são mais de 80. Para ser mais preciso, acho que são 85. É que toda semana a gente tem empresas novas entrando, mas acho que o número mais preciso 85, ou seja, e as maiores empresas.
A gente tem isso é bem curioso, né? A gente tem empresas gigantescas, como Natura, Renner, eu falei C&A, Puma, Mizuno, Olímpicos estão lá dentro, mas é muito legal ver empresas novas nascendo que já nascem com a cabeça do canal digital. Antigamente, todo mundo que ia lançar um produto físico, uma camiseta, um boné, ou quem sabe uma capinha de celular, eu uso a capinha porque é o exemplo mais Sim, sim. trivial. Pensa, onde é que eu vou abrir a loja? Onde que é um bom ponto de venda que vende? Hoje em dia, muitas empresas abrem o seu negócio e falam: tudo que eu não quero é ponto físico. Eu vou trabalhar com a estratégia 100% digital. Então, se vocês entrarem lá no Sanduíche, vocês vão ver que tem um monte de empresa média, tamanho médio, que é uma marca que talvez você não conheça, mas que tem um bom produto e está apostando na estratégia 100% digital. E a plataforma segue se atualizando o tempo inteiro, né? Você tem uma equipe o tempo todo ali buscando funcionalidades. Sim, a gente, antigamente, né, quem trabalha com tecnologia sabe que existiam janelas de atualização. Então, toda sexta-feira, 9 da noite, para os servidores, até o banco, antigamente, quando você ia no banco lá, ia tentar tirar teu extrato no internet bem que meia-noite, estavam, volte daqui a pouco. Você estava fora do ar para fazer qualquer coisa que fosse. Hoje em dia, o time de engenheiros estão ali no sanduíche, eles identificam uma oportunidade, o time de produtos e tecnologia terminou uma nova funcionalidade, é o que a gente chama de continuous deployment. Está sempre fazendo o deploy, sempre publicando novas funcionalidades, É, corrigindo. Então, pode ser que agora, nesse momento, tenha algo novo que está lá no roadmap, está subindo, pode ser que seja à noite, pode ser que seja amanhã de manhã, né? vai ser constante. E é legal isso porque ele já põe. Que antigamente não. Ah, vamos fazer uma reunião para saber se essa atualização aí faz o teste. Não, você já põe. É. O teste é colocar. Depois, se tiver alguma coisa para ajustar, que é raro de acontecer, a gente ajusta. A tecnologia sempre dá bug, né? Quem é do ramo de tecnologia sabe que um bugzinho sempre tem, por isso que o time tem que ficar sempre operando em cima. E a parte boa é que se a gente for liberar alguma coisa crônica, que é mais complexa, a gente hoje pode liberar para uma pequena parte da base. Funcionou, então vai aumentando, vai aumentando. Então, vou liberar para os primeiros 10 mil usuários. Funcionou, eles gostaram, não teve nenhum tipo de. Não rechaçaram a ideia, vai para 20 mil, 30 mil, aí você fazer a liberação até liberar para todo mundo. Então, Não, eu funciona acho muito bem. um assunto que me surgiu agora, e é que vocês devem ser muito caros com isso, é a questão da segurança da plataforma. Porque todo mundo, quando você entra na plataforma, você tem medo que seja de alguma forma clonado. Isso também vocês se atentam. A parte, toda a parte de segurança de pagamentos, a gente se beneficia porque o sanduíche não faz o processamento do pagamento. A gente não tem o que é chamado de checkout. A gente direciona e aí as big techs, né, o Mercado Livre, a Amazon, tem todo um arcabouço de tecnologia para evitar a fraude. Agora, o que a gente tem muito é preocupação com a identidade e com a informação, como ela é trafegada. Então, quando você tem uma plataforma que reúne links, imagine, eles têm um monte de questões de cuidado com menores de idade, cuidado com a veracidade de uma informação e tudo mais. Então, a nossa segurança hoje no sanduíche gira muito sobre a identidade do link da marca que está ali dentro e a identidade de quem está publicando e divulgando. Então, a gente tenta muito se certificar sobre isso. Existe também todo um cuidado com denúncias, né? Então a gente tem toda uma área de fraude que quando há uma denúncia com um produto ou é uma falsificação, ou o produto que está sendo anunciado não é o que está sendo entregue, então há a denúncia, o nosso time, a tecnologia como um todo já dispara contingências, existem contingências rápidas, e existe o time também que cuida da parte de entender a demanda que foi denunciada e tirar do ar, se for o caso, o mais rápido E não possível. tem nenhum tipo de restrição a qualquer marca. Não. Não digo restrição no sentido da marca em si, mas qualquer setor de atividade pode utilizar. A gente tem empresas de plano de saúde que usam o sanduíche. A gente tem prestadores de serviços dos mais variados tipos de serviço. Como eu falei, a gente tem marcas que vendem camiseta, marcas que vendem eletrônicos, até marcas que vendem colchão utilizando o sanduíche. Então, tudo que hoje você pensar que pode vender online, a gente vende. Ah, entendi. Tá ali dentro. Então não tem restrição, não. Muito pelo contrário. Cada dia que passa, a gente vai descobrindo que ele tem aplicação para os mais variados segmentos aí do mercado. E também vocês têm sempre direcionado uma expansão do centro, de alguma forma. Como que está estruturado isso? Porque vai crescer, não tem como não crescer. Vai chegar um momento que vocês vão ter que criar outras funcionalidades, Sim. ou que já existem, ou que vocês mesmos podem criar. Já tem um plano sobre isso? Tem isso, a parte do roadmap de produto, ela é muito detalhada, assim, se a gente pudesse
antecipar tudo que a gente tem. Que eu acho que não é bom não falar. Não, mas seria milagroso, assim, mas se você parar para pensar, a gente olha e a gente fala assim, cara, tem um caminho imenso aí de meses e meses de desenvolvimento, tem coisas que a gente queria que já tivesse pronta hoje, porque a gente sabe que quando lançar os usuários vão gostar muito. Em termos de expansão, o Sanduíche já é uma plataforma que não é só nacional, a gente tem 5% da nossa base já espalhada entre América Latina e Hemisfério Norte, então a gente tem muitos usuários no México, muitos usuários nos Estados Unidos, na Europa, então assim, já é uma plataforma global. Agora, o que acontece é que para ela se tornar muito atrativa globalmente, não ser apenas uma página de links, eu tenho que agora começar a trazer marcas para pagar em dólar, pagar em euro, que daí todo esse ecossistema que a gente criou funcionando aqui no Brasil vai fazer sentido na América do Norte, vai fazer sentido na Europa, vai fazer sentido em outros lugares. E aí entram os pagamentos multimoeda, isso. Que a gente tem aí. Aí a complexidade técnica atrás de complexidade técnica, mas essa é a beleza da tecnologia. Com tempo e dinheiro, você desenvolve qualquer coisa. Não, eu achei esse negócio do cartão multimoeda. Que coisa maravilhosa. Pra gente que gosta de viajar, isso aí não tem coisa melhor, né? Eu utilizei e falei, cara, é incrível. Ele converte, você saca dinheiro, você paga no débito. Que antigamente era um caos. Você tinha que pegar dinheiro, andar com dinheiro com você e tal. Mas eu puxei esse gancho. O Luiz, para quem não sabe, ele tem uma rotina de viagens, né? Não é uma rotina de muitas viagens. É importante porque não vão achar que você não trabalha. Eu sempre fui muito julgado. Como é que você viaja tanto e trabalha tanto, né? Mas ele produz conteúdo de viagem extremamente interessante, né? E quando que você percebeu que fazer as suas viagens, que eram férias eventualmente, trazer para a rede social, seria um negócio interessante? Eu acho que talvez aí, respondendo a pergunta lá atrás, né, do que inspirou a lançar o sanduíche, foi porque, para quem não conhece, né, então a minha ex-mulher e eu, nós fundamos um dos canais mais relevantes de viagem, né, do YouTube aqui em termos de Brasil, e a gente começou como um hobby. Para ela sempre um trabalho, para mim um hobby, porque eu sempre fui apaixonado por viajar. E a gente descobriu que viajando, a gente indicava as coisas, as pessoas queriam o mesmo hotel, queriam o mesmo avião, queriam o mesmo passeio, queriam... E isso é o quê? Nada mais do que marketing de afiliados. A gente voltando no assunto. A gente aprendeu que vender era muito bom. Então aí a gente falou assim, cara, vamos viajar cada vez mais, porque viajando mais a gente indica mais produtos e a empresa ganha mais dinheiro. E como que eu fiz isso? Por ser apaixonado por viagem, eu falava, vou viajar, só que eu aprendi a trabalhar viajando. Então, enquanto todo mundo dorme, às vezes dependendo do fuso, eu passei o dia inteiro, à noite eu chego no hotel, e-mail, respondo, equipe, trabalho. Então, assim, é o life balance do você quer viver viajando, mas você tem que aprender. Se você trabalha, você tem que aprender a ser um nômade digital. Uhum. Então, você tem que estar disponível. Então, assim, eu sempre falo, dormir em euro é muito caro, dormir em dólar é muito caro. Então, eu levo isso ao pé da letra, porque eu passeio, tô lá e ainda trabalho muito, né? Então... E você começou aqui, ó. Celularzinho. Isso. Vamos gravar com o celular. Talvez nem tivesse as funcionalidades que tem hoje. Edição de vídeo, postagem no YouTube. E foi indo. Foi indo. E a gente foi vendo que isso cresceu muito. As pessoas gostavam muito de olhar a experiência. Como você mesmo falou, né? Às vezes tem uma viagem, outra, nossa, eu vi aquele conteúdo, eu quero ir naquele restaurante. A gente foi aperfeiçoando. Chegou num ponto, e é interessante falar do celular, tá? No começo a gente... gravava com o celular por uma questão de entender como era. Daí começou a gostar. Aí fomos GoPro, câmera Canon, lente A, lente B, drone. Tudo que você imagina, a gente andava com uma mala cheia de equipamentos eletrônicos para gravar, recarregar, fazer backup. E a tecnologia evoluiu tanto que chegou um ponto que a gente falou assim, eu não preciso de mais nada. Só o celular, porque já estava gravando em 4K, um nível de definição muito bom. Só que o problema do celular é o quê? Bateria e memória. Então você precisava de uma mochila com um power bank, com um HD externo, para quando o celular ficasse sobrecarregado, você baixa as imagens. Mas hoje eu digo que qualquer um pode gravar, produzir conteúdo de muita qualidade somente com o celular. Principalmente esses celulares de ponta, né, que a gente tem hoje em dia. E a gente acaba virando meio que, vou usar a palavra, viajante profissional. Isso. Tá? Porque a gente programa viagem, escolhe o destino com critério. Hoje tem muito material na internet que a gente pode usar, né? Antigamente a gente ia, não vou dizer que a gente ia às cegas, pelo menos para alguém a gente perguntava como era. Hoje não, hoje a gente vai totalmente embasado e consegue fazer, é importante falar, sozinho. Você consegue fazer um roteiro
sozinho. Claro que quando você tem um guia, você tem um suporte, porque problemas podem acontecer, Sim. remarcação de voo, voo cancelado, e se você não tem um suporte, pode te atrapalhar. Quando você vai escolher um destino para viajar, você fala, bom, quais os critérios que você utiliza e quando você aceita e quando você descarta algumas coisas. Depois eu falo como eu faço. Eu acho que, primeiro, né? Acho que o legal do quando a gente começou a compartilhar as viagens é que eram destinos em que a gente unia o útil ao agradável. A gente queria conhecer aquele destino. Então eu queria conhecer, então eu ia para lá. E quando eu estava gravando, também era muito gravando. Hoje em dia, o meu conteúdo são memórias para mim, do que eu gosto. Só que eu falo, se para mim isso aqui é bacana, vai ser bacana para quem está pensando em vir para cá. Então eu edito, coloco ali as coisas para compartilhar e ter conhecimento, para todo mundo ter esse conhecimento. O que eu gosto e o que eu descarto? Isso, viajar transforma a gente vai mudando essa percepção. Hoje, para mim, eu considero aquele tipo de destino que vai me provocar de alguma forma. Que é um destino que tem alguma coisa diferente do que eu vivo no meu dia a dia. Pode ser uma questão religiosa, uma questão social, uma questão alimentar, de gastronomia, que é algo que vai me desafiar. Hoje eu gosto de escolher destinos que me intrigam. E para mim tem que ser um destino que tenha possibilidade de você estruturar e ter conhecimento para chegar lá com mobilidade, com tudo mais. Então, assim, se eu vou planejar o destino e me falta muita informação sobre ele, e eu costumo fazer tudo por conta própria, ele é um destino que eu deixo na listinha dos desejos, mas para depois. Quando eu estou muito seguro do lugar, que eu já conheci tudo, entendi tudo do local, eu falo assim, agora é a hora de eu ir lá. Porque as minhas viagens não são viagens de 3 dias. Eu não gosto de passar 3 dias, uma semana. São viagens de passar muito tempo no local. Que eu gosto de acordo num dia, faço ali o roteiro turístico, e aí tenho tempo para conversar com alguém na rua, alguém que eu conheci, alguém do hotel. Aí fala, bom, você deveria ir em tal lugar, ó, não é todo mundo que vai. Aí você tem um dia a mais, 2 dias a mais, você vai indo e aí você descobre a cidade. Eu falo Paris, né? Tem exemplo. Paris tem pessoas que chegam e falam assim: o que você vai fazer mais do que 3 dias em Paris? Nossa, Paris Tem tem... Torre Eiffel, tem o Louvre, tem não sei o que, não sei o que. Posso te dizer, eu já fui para Paris, sei lá, 6, 7 vezes. E todas as vezes que eu vou, eu passo 2 semanas lá. Acho que a vez que eu fui, passei menos tempo, foi uma semana. E cada vez que eu vou, eu tenho um olhar diferente para a cidade, é um restaurante diferente que eu descubro. E olha que Paris é uma cidade de 100 quilômetros quadrados, pequena em termos de compara com São Paulo, Chicago, Londres, Nova York, Berlim, mas mesmo assim. Então, eu acho que esse tipo de fazer a viagem longa, poder curtir o local, entender cada coisa que tem lá é o que mais me É, motiva. e assim, porque eu costumo fazer dessa forma, eu vejo muitos vídeos. Eu já utilizei muitas dicas do Luiz Fernando, algumas, algumas de hotel, algumas de passeio, algumas de guia. Então, como eu utilizo, muita gente utiliza, né? E aí eu sempre costumo fazer, principalmente para escolher hotel. Hotel eu vejo qual é o ponto central. O ponto central é aqui. Bom, esse hotel aqui, aí a gente vai nas notas dos usuários, de 8,6 para cima. Se tá 8,6 para cima, tá bom. Aí você vai olhar as fotos, que eu não me ligo muito em fotos, porque tem muito golpe em foto. Sim, Você vê as fotos e tal. Normalmente quando a gente viaja em casal, o banheiro é importante, sim. né? Um chuveiro importante, uma cama boa e às vezes até janela, É uma verdade, tá? tá? Tem quarto que você abre e Cidades, não tem janela. cidades antigas. Paris é uma delas, onde os prédios não se modificam da forma externa, que às vezes você abre a janela, dá com uma parede, Trade. né? O cara lá não vai falar. Então a gente tem que ter um critério e os vídeos fazem muita diferença nisso, porque parece que você vivencia aquilo lá, Sim, né? O avião mesmo, você saber onde sentar, que poltrona usar, não usar a poltrona próxima ao banheiro. Não estou falando de executiva, que executiva é um negócio à parte. Aliás, depois eu vou te perguntar, aquela executiva da Qatar, aquela é incrível. incrível, É tá? incrível. Depois vocês olham lá no Instagram dele, tá lá, né? Tem lá também. Vocês vão entender o que eu tô falando. É um quarto dentro do avião, né? É um quarto aí no avião, né? E então, assim, eu acho importante então, na escolha do destino. Tem algum lugar que você fala, igual você falou, fui mais de 5 vezes a Paris. Você fala, esse aqui, independente do meu momento, eu vou voltar aqui em algum momento. Porque tem lugar que é assim. Você gosta tanto do lugar que ele deixa de ser um destino. Ele passa a ser um refúgio. Sim. Tem esse lugar?
Pode ser Brasil, não precisa ser internacional. Eu aprendi muito, e foi em virtude da pandemia, que o Nordeste é uma riqueza sem tamanho que a gente tem no Brasil. Então, se tem pouco espaço de tempo, se é um final de semana, se é um feriado, um dos meus refúgios de viagem é o litoral, porque eu gosto de praia. São os dois. Adoro praia, adoro a vista do litoral brasileiro, é muito bonita, né? Coqueiros, aí, e a cordialidade, né? O brasileiro é sempre Comida. informal, quem é o calor humano e tal. Então eu gosto muito, assim, em termos de refúgio para desestressar, o nosso Nordeste é bonito demais. Agora, em termos de mundo, assim, são muitos lugares. Paris, de fato, é um lugar que me instiga. O comportamento do francês não é algo que eu falo assim, viveria aqui, moraria aqui, ele é muito diferente do que eu sou, mas eu gosto porque ele tem história. E a gente estava falando de Berlim, a própria Alemanha antes de vir para cá. Muita A história. Alemanha é algo que eu voltaria várias vezes facilmente, mas eu não tenho um refúgio tanto fora porque eu gosto sempre de conhecer coisas novas. Sim. Eu fui muito em questão de trabalho, conheço a Califórnia incontáveis as vezes que eu fui, não consigo nem dizer se foi 20, se foi 30, se foi 50 vezes, porque a trabalho eu fui muito para lá. Mas então, assim, tem lugares que você se identifica e gosta. Mas em termos de refúgio, eu acho que é sempre a próxima viagem. Meu refúgio mesmo, minha mente vai estar na próxima viagem. E chegou num ponto hoje que, em termos de viagem, é muito fácil ir para Londres, né? É muito fácil ir para Nova York. É muito fácil ir para Paris, porque lá vai ser uma cidade que você vai encontrar todo tipo de gastronomia, se você é vegano, se você come carne, em termos de transporte, em termos de segurança, né? Uhum. Não que seja extremamente seguro esses lugares, mas em termos de segurança não vai passar nenhum perrengue. Eu comecei a abrir a mente para lugares que me tiram da zona de conforto. E quando eu volto pensando, pô, que afortunado que eu sou de ter tal coisa, que afortunado que nós somos de viver numa Exato. sociedade dessa forma, da outra forma. Então, assim, um dos destinos que eu recomendo muito para pessoas que têm que cuidar, eu sempre falo, porque tem aquela pessoa que é mais fresca, mais chata, fala, então não vai para o Egito. Vai para Londres, vai para Alemanha, vai. O Egito é uma cilada, vamos dizer assim, no bom sentido. Por quê? Porque uma coisa são as pirâmides. Só que no entorno das pirâmides, aonde ninguém mostra, e o trajeto até as pirâmides é um problema. É, Talvez Sharm el-Sheikh no Egito seria melhor para esse tipo de é. pessoa. Mas eu vou te falar que eu tenho uma relação com o Egito. A gente foi, eu acho que foram 14 dias, 16 dias no Egito. E é exatamente isso. O Cairo é uma bagunça. Só que em termos de segurança, o povo árabe ali, que Hum. mora ali no Egito, ali de forma geral, eles são muito educados, mas eles são oportunistas. É igual você ir para a praia em Copacabana. O tempo inteiro vão estar te oferecendo alguma coisa. Só que não tem o risco de Copacabana de um assalto. É diferente lá. O tipo de insegurança é outro. Estou Hum. falando como homem, como mulher, aí você tem, Tem outros. tem outros problemas. Mas o Egito é o tipo de viagem hoje que me instiga. Porque você chega lá, você vê uma situação às vezes de comida mais precária, você tem comida boa. Então você volta com a cabeça do Egito falando assim: caramba, isso aqui é uma civilização de 5.000 anos. Que bacana, tô vendo história, e ao mesmo tempo aquilo ali, o dia a dia, você andar na calçada e ver uma padaria que o pessoal faz o pão e joga o pão ali num estradinho de madeira e tá passando o ônibus soltando fumaça, o carro, a areia, e aquele pão que você vai comprar, você bate assim, põe na sacola e Exatamente. compra. Eu comecei a achar isso interessante. Por isso que eu falo, viajar para Londres, viajar para Paris, para Nova York, é fácil. Aí eu comecei a gostar de destinos que não são tão Isso aí fáceis me chama atenção no Sudeste Asiático. Na também. Tailândia, na Indonésia, É isso. são na Índia, são culturas diferentes. Que nós aqui, ah, a gente tem que aprender a entender, né? Igual você falou, ir para a Europa, ok, você vai ter tudo lá para você, vai voltar feliz, vai reclamar daqui. Isso. Quando você vai para outros lugares, para esse o Egito, a Tailândia, tal, tem algumas dificuldades que você tem que não levar muito em consideração, porque o destino é assim. Então, aquela barulho, o trânsito no Vietnã, por exemplo, que não existe lei de trânsito no Vietnã. Simplesmente você vai na fé, Altinhos para todo lado, você né? buzina, você vai na fé e atravessa, né? Mas tem o seu glamour, tem o seu valor, Sim. né? Então, e é isso que exatamente está acontecendo agora, que eu já tô avançando para a Ásia, vamos dizer assim, né? A Turquia mesmo é um país cheio de história, país não é só o balão, tem muito mais coisa para fazer lá, Sim. né? Tem gente que passa meio mês na Turquia e não consegue ver tudo, né? Em detalhes, né? É, a gente vai viajando
E a gente vai aprendendo a improvisar, né? Porque assim, se você não tivesse traquejo, você transforma a sua viagem num estresse que não precisa. Hoje você já tem esse know-how, vou usar aqui a palavra, de deu um problema, vamos transformar esse problema numa coisa legal? E eu vou te dar um exemplo que você tem, depois eu falo. Não, eu acho que viagem para mim é um momento onde eu estou em paz de espírito. Então, até o que dá errado eu consigo fazer dar muito certo. E por viajar muito, e muito que eu digo assim, para ter uma ideia, teve anos que eu fiz 14 viagens internacionais em um único ano. Gravando conteúdo, fazendo coisas. Então, assim, é muita viagem, mais de uma por mês. Teve anos que eu passei mais tempo viajando do que na minha casa. Então, você vai tendo ferramentas e você sempre vai bem parado para resolver qualquer problema. Então, assim, eu acho que viagem para mim tem muito disso, né? Eu falei isso por conta que tem uma história sua mesmo, aquele voo seu que atrasou em Roma, que você saiu simplesmente para almoçar Sim, durante a conexão. sim, Parece uma coisa simples. Não, tenho 7 horas, mas dependendo do aeroporto sim, e do transporte, você não consegue fazer isso. sim, sim, Só se você tiver muito tempo de bagagem de viagem e ter ido àquele lugar para saber que é viável. sim, Ah, vamos desenhar, tenho 7 horas. As pessoas não sabem, você tem que pegar a sua bagagem. Você tem que atravessar a imigração. Talvez nem na Itália, não sei. Se você estiver dentro da Europa, não. não, Né? Vai direto. você pode, só que tem aquela questão que às vezes você tem 7 horas, mas o guichê para o Brasil, por sermos o Brasil, às vezes só abre 3 horas antes do, aí você fica com a mala. Eu já tomei a decisão de às vezes arrastar a mala pela cidade, entendeu? Mas você tem lockers no aeroporto que você pode trancar sua mala, daí você vai passear e volta. E a questão é usar a tecnologia, né? Google Maps para saber quanto tempo tem o transporte público ou quanto tempo é o Uber. É a pesquisa de novo. Aí você usa a pesquisa, vai lá e você, assim, eu vou te falar que toda vez que eu tive uma conexão longa, tudo que eu não faço é esperar no aeroporto. Eu sempre me preparo no destino para falar, se der qualquer imprevisto ou como eu tenho uma conexão longa, eu vou aproveitar o destino. É verdade. Você sabe que teve um convidado que veio aqui, que ele me falou uma frase que eu sempre repito quando a gente está falando de viagem, que ele falou o seguinte: o, enquanto eu sou jovem, eu uso os destinos mais difíceis. Depois eu uso os mais fáceis. Interessante isso. Por quê? Porque ele é um cara que ele só viaja para onde ninguém vai. Então ele vai para Etiópia, ele vai para Tailândia, mas na ilha menorzinha que tiver a Tailândia, onde o acesso não é tão simples. E eu perguntei para ele. E ele falou: não, o dia que eu precisar de acessibilidade, eu vou para Portugal. Eu vou para Paris, porque eu sei que lá tem. Hoje eu não preciso. Né? E eu achei isso bem interessante. Faz muito sentido. Né? É um bom E raciocínio. a gente acho que vai ter saudável a vida inteira, né? Mas não é bem isso. É. Certo? Luiz, muito obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado pela presença. Se você quiser falar mais alguma coisa, se a gente falou tudo, é isso. Acho que se você quer falar de tecnologia e viagem, a gente pode passar umas 6 horas, 10 horas facilmente. Uma hora você volta aqui só pra gente falar de viagem. Tá muito bom. Obrigado pelo convite, Anderson. Gente, sigam o canal, façam a sua inscrição e toque o sininho. Esse episódio é um oferecimento do Grupo São Cristóvão e da Dental Mind Consultório Odontológico. Obrigado.